Vamos lá, no oferecimento da Prima Esportes, estamos começando mais um Planeta Douradão. Miguel, tá mais ficcional do que o último, eu garanto, tá? Esse é o episódio 8, viu? Seja de dia, de tarde, de noite ou de madrugada. E vou te falar um negócio, tá mágico esse Planeta da Ouro, tá? Tivemos umas magias aí na... Ai. Ó, o único time saindo de um sexto lugar para a final em todas as 27 edições já disputadas da Série Prata. Eu falei isso na semana passada. Vamos que vamos, né, Miguel? Que o telhado não caia. Miguel Angelinasso, seja bem-vindo, seu destaque. Não tem como ser outro destaque, né? Bom momento aí para todo mundo que está acompanhando. 4-0 sem defeitos do Interativo para cima do Zona Nossa. Eu não quero nem começar a comentar, porque eu acho melhor a gente deixar para a hora que comentar o jogo. Mas foi, assim, realmente surreal o que eles fizeram. Surreal que os 8 times de oitava de final fizeram, tá? Foram confrontos muito legais. Mesmo esse resultado de 4-0, Interativo, cara, quem achou que ele ia bater e voltar, olha, ele veio muito diferente do Platô Plomo, por exemplo. Eles se enfrentam na final da Prata 27, o Plata ganha, e beleza. Aí a gente acha que o time campeão da Prata é o que vai se sustentar, e até de forma positiva, né? Aquela sustentabilidade mesmo, como veio o Panela no semestre passado para ser campeão, o Cacildes também, que parou na semifinal, sexta-feira, na edição retrasada, enfim, eles já sacaram. Né? Interativo, meu, demais. Vamos começar realmente com esse jogo, Miguel, e quase né, que o grupo B inteiro passa para as quartas de final, né? Tirando os dois primeiros, né? Só faltou o Zona Nossa mesmo. Explica aí por que 4-0 para a Interativada. Diga, por exemplo, se o Marcos Rafael jogou, ele jogou sim, porque ele estava lá na resenha após goleada, mas Pedalástico, por exemplo, que é um baita de um reforço. Caé abriu o placar. Caé Futsama, meu querido. Tá dando liga esse interativo, hein, Miguel? Acho que eu diria até como nunca antes, né? Porque o Interativo é um time que eu acompanho, acho que desde a Prata, quando eles subiram para Ouro pela primeira vez, isso tem que uns 2 anos já, né? 2 anos e meio, talvez. E já naquele mata-mata não era um time favorito, né? Mesmo assim, foi avançando, subiu, se manteve um semestre ainda, né, na Ouro. E Caé sempre foi um dos pilares aí do Interativo junto com o Zé. Antigamente ainda tinha Rafa, como sempre, né? Ian, etc. E aí, assim, o que me surpreendeu especialmente nesse jogo foi a maneira como o Caé jogou, porque assim, tudo estava dando certo para ele, absolutamente. Ele abriu o placar, foi ele quem deu o passe para o segundo gol também. Ele arranjou um pênalti, num chute, o goleiro do Zona Nossa estava fora do gol, e aí acho que foi Braz quem tentou cortar em cima da linha, mas a bola bateu no travessão e caiu na mão dele. Aí, enfim, pênalti que o Interativo nem converteu, né? Poderia ter sido uma vitória mais confortável desde cedo, eu diria. Não que o placar não tenha sido confortável, né? O 4-0 é bastante autoridade, mas eu acho que a questão de o Interativo ter demorado para conseguir efetivamente alargar essa vantagem foi que fez a diferença para o Zona Nossa conseguir sonhar ainda. Né? Só que, se por um lado tudo deu certo para Caé, por outro lado, absolutamente nada deu certo para o Zona Nossa. Não foi nenhuma daquelas partidas em que você olha assim e pensa, sei lá, o goleiro adversário foi um absurdo, ou então, putz, a gente chutou no travessão, a gente bateu na trave, a gente perdeu um lance ou 2 ou 4 ou 70 mil em cima da linha, dentro da área. Não foi muito. Tudo bem que a Loki teve participações importantes, mas
não foi o que determinou que o Zona Nossa não conseguisse fazer gols. O que determinou que o Zona Nossa não conseguisse fazer gols foi o Zona Nossa. Foi o próprio Zona Nossa. E isso que é mais contraditório nesse sentido, porque durante boa parte da fase de grupos, Mota teve que carregar o piano sozinho, né, do Zona Nossa, de chegar com toda a criatividade possível e de impulsionar o time a uma colocação melhor final. E ele fez um ótimo papel, né? Inclusive, se a gente olhar a tabela a tabela dos artilheiros, né? A tabela da artilharia, ele está empatado em terceiro lugar, 7 gols, né? Quem tem mais tem 10. Então, assim, está bem próximo. Mas a adição de Fabri me parece que não fez o time evoluir nessa partida especificamente, né? Por mais que seja um contrassenso, porque ele é um grande jogador. E tudo que o Zona Nossa tentava era chute para o estacionamento, era chute. A bola ia parar no Rio de Janeiro, Cuiabá, no Acre, a bola não voltava mais. Inclusive, esse que era um desespero, né? Porque aí às vezes a bola saía de quadra, e aí o tempo sendo gasto para o time poder recuperar a bola, e ficava aquela agonia, ansiedade do Zona Nossa, e o pessoal se discutindo um com o outro. Assim, realmente foi uma tarde. Deixa eu colocar uma pimentinha aí. Você acredita também a ausência do professor Alê? Ele faz uma grande diferença quando está no comando técnico do Zona Nossa. Mas acho que foi o LP que acabou assumindo, né, ali a chefia do lado de fora. Acho que sim, porque tem a questão da ansiedade, né? Porque é diferente, né? Você ter uma pessoa que está parada ali só para olhar o jogo e te passar algumas coisas, de repente tem mais experiência, né? Porque é uma pessoa com um pouco mais de idade. Não que a LP não tenha feito um trabalho, né, X ou Y, mas eu acho que também, por ele não jogar, você perde também, né? Um cara que contribuiu bastante durante a campanha fazendo gols, né? Por mais que ele antes sempre entrava como zagueiro, né? Nesse semestre ele estava jogando mais avançado e estava ajudando muito. E acho que isso foi fundamental também, né? Porque não tinha uma âncora no ataque que sustentasse as subidas do Zona Nossa. Tinha que sempre ser uma transição muito rápida, uma tabela, um passe ali com Mota e Fábio para tentar finalizar o mais rápido possível. E isso ia cansando o time. E por outro lado, o Interativo, ele também entrou nesse quesito aí, né, de ficar tentando aproveitar essas transições que o Zona Nossa propunha, porque o ritmo do jogo ficava muito acelerado, mas o, o Interativo tinha Caé no ataque, tinha pedalástico também, para segurar uma bola na esquerda, vamos esperar aqui, vamos ver o time subir, e aí as jogadas aconteciam. Né? E acho que a diferença, no fim das contas, é essa, né, também. De saber dosar, né? E aí o Interativo deitou e foi uma partida genial. O Zona Nossa foi o único do grupo B que não passou para as quartas de final. Os outros. Só que assim, não vou ficar levantando essa polêmica que eu considero ridícula, só para ganhar manchete mesmo, tá? Eu não vou levantar essa polêmica de que o grupo B era mais forte que o grupo A, porque o Zona Nossa é o que destoou, então, tá? Porque os outros resultados, pode ver aí, Miguel. Tem goleada aqui, tem goleada aqui, teve goleada aqui, como o senhor imaginou. Mentira, o senhor não imaginou, não. O senhor falou que o IMZT ia dar muito trabalho para o Machu Picchu. Hoje eu estou bonzinho com o senhor, seu Miguel. Senão vão achar que eu estou pegando muito no seu pé. Andam falando aí que eu estou pegando no pé de jogadores. Mas você tá que tem conta. Não. A hora que entenderem que isso aqui é diversão, vai ser solução sim, Miguel. Eu esperava um massacre do Machu Picchu, confesso. Nem o menino Salas me convenceu quando ele falou quero saber. Quem é esse Machu Picchu aí? Quero nem saber. Vou pra cima. E o menino é valente, ele encara, sim. Fez uma bela de uma partida, né? Só que o Machu Picchu, brother,
é muito candidato a levantar o título, desculpa te falar. Pode não jogar o futebol dos brilhos aí da galera, mas quem falou que o campeão precisa jogar bonito, né? Quem falou que você precisa jogar o fino da bola, trocando passes a lá anos 70, ali a seleção brasileira na Copa? Você precisa ganhar, e tá com o seu nominho ali gravado na lápide, né? Senão a coisa não anda, né? O Machu Picchu ele tá atrás de um título da Série Ouro que não seja o de recordista de participações nesta série. Então, é difícil você ganhar de uma equipe assim, cascuda, embora o IMZT, eu já falo abertamente, é muito cascudo. A única diferença, cara, é que provavelmente já vai perder Guidotti já, né? Não vão ficar no IMZT com toda certeza, vão pro Mano Chaco lá no Chuteira 5, 19 no próximo semestre. Salas, a mesma coisa, não sei se fica. Então, eu estou falando em relação aos Care, por exemplo, né? Estavam nas 2 temporadas passadas e a gente falou, caramba, o IMZT agora vai. Imagina se o IMZT tivessem esses caras mais os Care, né, Miguel? Aí a gente podia até colocar o IMZT como um dos sérios candidatos ao título. Esbarrou no Machu Picchu. 3-2, Miguelito. Esse jogo fica até, não sei, uma sensação assim de que 3-2, será que é justo ou não? Eu não gosto de falar sobre justiça em futebol, acho que não cabe, porque, no fim das contas, o critério de quem vence o jogo é quem faz o gol. Se a pessoa chutou uma vez e fez o gol e a outra chutou 70 e não fez nenhum, o problema é dela. Mas, assim, não fica nítido por esse placar o tamanho do domínio do Machu Picchu, que foi assim, preocupante. Preocupante em mais de um sentido, né, inclusive. Preocupante porque o IMZT ele ficou muito enclausurado no campo de defesa por quase todo o jogo. Quando conseguiu escapar, acho que foi uma tabela de Chiarone com o Gigli, e ele chegou antes do goleiro, né, em contra-ataque, chegou antes de ti e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar. E aí, naquele momento ali, eu achei muito, muito bom, porque o IMZT ganhou uma moral, assim, um espírito diferente para jogar. Infelizmente, para o IMZT, um minuto depois, Tebas acabou caindo dentro da área, né, numa disputa ali com o Sorin, e teve um pênalti em favor do Machu Picchu. Sorin ainda conseguiu fazer a defesa, a bola bateu na trave e voltou para o goleiro do Machu Picchu, que bateu no canto oposto e perdeu. E aí, nesse momento, assim, eu acho que não sei, deve ter passado assim pela cabeça de Tebas palavras impronunciáveis, né? Nessa live, porque aqui tem que manter o respeito, mas, nossa, o que deve ter passado na cabeça ali deve ter sido loucura. Né? Ainda mais porque o time pediu tempo ali depois, não estava mesmo conseguindo furar a defesa do MZT, apesar dos minutos iniciais de ter tido uma pressão. Mas eu não acho que tenha sido um problema do Machu Picchu especificamente. Eu acho que foi o mérito do MZT, todo o primeiro tempo. Quer dizer, não todo o primeiro tempo, né? Porque ainda no final do primeiro tempo, Mariano entrou e começou a mexer ali alguns pauzinhos e em 2 cobranças de lateral, o Machu Picchu virou o jogo ali na reta final. Né? Então, assim, meio que já resolveu o resultado, mas de certa maneira o mérito era todo do MZT de manter o placar apertado até muito tempo. E levou para o segundo tempo, o Machu Picchu manteve a mesma pegada. Marrom também foi muito importante para o Machu Picchu para conseguir distribuir ali algumas jogadas no ataque, né? A mesma coisa da âncora que eu estava falando, né? Que Caia foi no jogo do Interativo. E eu acho que no fim das contas
são os detalhes, né, que o Machu Picchu conseguiu aproveitar, como eu falei, essas duas cobranças de lateral que não foram jogadas necessariamente perigosas. Sorin não ficou exposto, acho que muito pelo contrário, assim, não teve que trabalhar tanto, a maioria das finalizações vinham de longe, porque a defesa do IMZT estava muito bem postada, mas no segundo tempo teve uma transição que o IMZT estava tentando fazer saindo da defesa para o ataque. Não lembro quem foi que perdeu a bola, talvez tenha sido o Salas, quem foi desarmado no meio de quadra, por Marrom, inclusive, se eu não me engano. E aí ele conseguiu o passe para a barreira na entrada da área que fez o 3-1. E ali já parecia resolvido, mas só parecia resolvido, né? Porque o Machu Picchu continuou abafando, né? Parecia que queria golear, não estava nem aí em segurar o jogo e cozinhar para o resto do tempo acabar. Mas teve uma roubada de bola de Andrei da marca do pênalti defensiva, e aí Ti estava muito adiantado, e ele chutou e fez um gol absurdo também. E aí é mais um daqueles momentos que você pensa assim, né? Caramba, o IMZT vai conseguir buscar isso, não é possível. Mas não deu também. No resto do jogo, o Machu Picchu não administrou, ele continuou abafando o IMZT, e eu acho muito por isso que acabou dando certo a vitória, porque o IMZT não teve sequer espaço para tentar atacar. Eu acho que teve uma finalização depois, assim, isolada, antes de um pedido de tempo do Machu Picchu, que também serviu para esfriar o jogo, né? E depois o MZT não conseguiu dar sequência nenhuma. E aí o jogo acabou 3-2. Né? O ótimo Ti, ele tá jogando na Copa Cautio, agora puxando na memória, acho que é o Atlético Boemia, mas está lá desfilando as suas luvas ali na meta de um dos times ali da Copa Cautio. Tenho quase certeza que é o Boemia, mas enfim. E MZT, de novo, deixa uma ótima impressão, apesar de que ele já é o principal candidato a rebaixamento na Ouro 35 no próximo semestre, não tenho dúvida disso. Não adianta. Vocês vão ter que ganhar o título e mesmo assim vocês vão ser candidatos a rebaixamento na defesa desse título, não tenho dúvida, MZTistas. Um abraço para todos vocês. Entram de férias aí, Machu Picchu vai para as quartas de final reencontrar um velho amiguinho. Já falaremos. Vamos começar a falar aí dos dois jogos que foram para prorrogação. O telhado ainda permanece, tá, Miguel? Fica tranquilo. Sossegadíssimo. Quem não ficou sossegado aí foi a turma do Real Madruga, que conseguiu fazer um grande jogo com o Danonite. Acho que o Madrugão deixa uma boa impressão, tá, Miguel? Retorna aí de uma série prata, uma nuvem de desconfiança, muito Madruga Ball. Claro, é oriundo da principal jogada deles, né? E que é muito aventada aqui pela imprensa do Chuteira. Mas eu acho que ficou bem claro aí para Ouro 34, assim como vai estar para Ouro 35, que o time, quando o Bruninho Schiavetti, quando o Nieto voltar a jogar, tem o PK agora é jogador do Pedrinho, né? Jogador do Real Madruga. Cainho, Seco, tem muito jogador rápido e habilidoso para tramar ali, ou com o Ornelas, principalmente com o Ornelas, que é o que vai com mais frequência, né? Mas quando também está o Jajá. Então, o Real Madruga, ele, além de ter um pilar ali na defesa, né? Vilhena, Gui, na meta tem João Gualtieri, um dos melhores goleiros e que sabe sair jogando com o pé também. O Madruga deixa uma ótima impressão para mim. Não sei se para o povo da Ouro. Só que esbarrou num time que chegou na Ouro e não caiu, né? E assim, você vai jogando a Ouro, você vai ganhando, você vai sabendo uns atalhos, né? Vai sabendo se livrar ali de algumas enroscadas, né? Danonite, brother, a hora que a molecada do midfielders pegar um pouquinho mais de maturidade, vai voar junto com a velha guarda
da Nonaitedeira. Vocês entenderam? Fala aí para nós. Miguel Angelinasso, 2-2 no tempo normal. Na prorrogação, deu da Night. Em relação queria começar em relação a falar sobre a impressão do Madruga, né? Porque quando eu estava cobrindo esse jogo, Luiz Andressa chegou lá e ele começou a conversar comigo e falou assim que ele não esperava o Madruga no mata-mata, não era uma equipe que ele pensava que fosse se manter na Ouro. E assim, eu achei isso muito curioso. Rapidinho, gostei de trazer o Luiz Andreassa. Ele te explicou por que ele tinha essa impressão? Não deu tempo. Tá, rapidinho. Porque, por exemplo, o Real Madruga deixa a Prata 27, que eu e o Luiz cobrimos, sendo eliminado pelo La Barca nas quartas de final. La Barca, que nesta edição da Prata 28, desse semestre, foi rebaixado. Então, para o Luiz Andreassa, o Real Madruga não era para estar entre os 8 melhores, né? Mas sim nem os 8 melhores. As contas aí, faz as contas vocês. Mas sim o Platoplomo, que é o atual campeão da Prata, né? Então, esse é um dos motivos que o Luiz Andreassa teve ali um assombro com o Real Madruga classificado. Isso me chamou a atenção, principalmente porque eu lembrei de como eu acompanhava o mesmo Real Madruga na Prata. E eu lembrei que eles chegaram na final, eu acho, contra o Divino. O Divino venceu, né? O Madruga acabou vice-campeão. E no ano seguinte, o Madruga estava na semi da Ouro. Então, para mim, o estranho não é o Madruga chegar no mata-mata da Ouro. O estranho para mim é no ano seguinte ao Madruga chegar na semifinal, ele ser rebaixado. Porque quando ele volta para prata e ele sobe de volta, eu já estava no aguardo. Já estava esperando que isso fosse acontecer mesmo. E aí, falando especificamente do jogo e das questões do Madruga do semestre, englobando tudo, eu acho que, assim, existem pontos a se observar, né? Porque, por exemplo, né, a gente falava bastante sobre o Machu Picchu não ser uma equipe muito óbvia em termos de plantel. Você não sabe se em uma semana vai X e na outra semana X vai estar lá ou não. No Madruga existe uma constância ali básica, mas ao mesmo tempo algumas peças, por exemplo, não foram para esse jogo decisivo, né? Cezão é um caso, Vilhena também não estava. Já também tem sido uma ausência desde quando o Madruga ainda era o líder da sua chave no começo da fase de grupos. Então, acho que isso é que pesa mais, porque, querendo ou não, você olha, por exemplo, e a gente vai conversar sobre isso quando for falar sobre a vitória do Fúria, tem algumas equipes que elas têm muita opção de troca. Às vezes não é nem, assim, características diferentes, mas querendo ou não, pô, o cara tá descansado, o cara tá com a cabeça pensando em outra coisa e ele chega para jogar e ele consegue agregar, né? Ele consegue dar um oxigênio a mais ali. E o Madruga, eu acho que acaba sentindo falta disso em alguns momentos. Falando especificamente da partida agora, acho que sentiu falta também o Madruga de conseguir acionar Ornelas, né? Mas aí já não entra mais numa questão do jogador em si, né? Porque a gente sabe que o Ornelas é um bom jogador. É um dos artilheiros, inclusive, da Ouro. Acho que tem 7 gols, né? Foi eliminado com 7 gols, mas se a gente para pensar na forma como o Danonite jogou nesse semestre inteiro, a gente percebe que o Danonite não é mais o mesmo time. Acho que nas duas primeiras, ou talvez só na primeira, participação do Danonite na Ouro, ele ainda tinha alguns elementos ali que eu critiquei bastante do midfielders do semestre passado, que é o jogo correr demais, o jogo ficar aberto, de o time se expor, e aí a defesa está sempre com problemas por causa disso,
às vezes o time ganha, então, acho que até na maioria das vezes, né? Porque o Danonite é um time que tem muita qualidade, mas querendo, você não consegue sair ileso defensivamente. Você não consegue sair evitando que o seu adversário te dê trabalho. E nesse semestre eles fizeram eles tiveram um comportamento diferente. Foi um time um pouco mais precavido. E eu acho que a diferença se dá principalmente para o lado ruim, né, do Danonite, que o ataque não está tão afiado quanto estava nos semestres passados. Né? Não é uma grande ouro de Gustavo, por exemplo. Não é um grande ouro de Bruninho. Mas ainda assim são jogadores que ajudam muito em todos os aspectos do campo. E especialmente falando da defesa, que foi o principal fator, né, que fez o Dallas Knight vencer, Marrana teve um destaque absurdo, anulando Ornelas quase no jogo inteiro. Acho que Ornelas conseguiu ali, no máximo, uma ou duas finalizações, um passe para alguém finalizar também, jogadas um pouco mais rápidas, contra-ataques, enfim. Mas, de maneira geral, o Marrana foi praticamente perfeito. Praticamente perfeito. E se no ataque Gustavo acabou acertando o travessão 2 vezes, que, né, já não entra nem como um demérito dele, mas como um azar, né, basicamente. Por outro lado, Caio Mena pega a bola e ele decide o que ele vai fazer, e quando ele começa, não tem quem pare. Né? É um jogador que parece que, às vezes, assim, ele vai mudar o ritmo do jogo no sentido de achar um passe, né? Aquela cadência que a gente espera de um jogador que tem um pouco mais de qualidade técnica e visão de jogo. Só que aí, de repente, ele vê o marcador na frente dele, ele dispara, e você pega de surpresa, e quando vê, já está na ponta fazendo um cruzamento para alguém fazer gol. E a vitória do Danonite foi basicamente construída, né, ao redor disso. Né? Deu não dá nem para chamar de 2 assistências, porque o gol que definiu, Renato chegou tentando escorar, né, no segundo pau e acabou mandando para o meio, e aí Gustavo completou, né, mas é como se fosse uma assistência, porque Caio Mena fez a jogada inteira, e durante o tempo normal ele ainda fez mais um gol e deu outra assistência. E acho que o Madruga brigou bastante, acho que dava para ter classificado, apesar de não ter feito uma partida brilhante, especialmente porque no ataque o Ornelas acabou anulado e não tinha outra opção, não tinha um Jajá para colocar ali e tentar refrescar esse centro de ataque, né? Mesma coisa da âncora que eu falei nos jogos passados, Marrom, Caé, o assunto se repetindo, e aqui não se consegue acionar, né, o jogador. Mas ainda assim teve forças, né, para buscar, e Cainho, o jogo dos Caios, né? Cainho acabou sendo um destaque também, o famoso Madruga Ball, né? Não importa se tem Vilhena ou não, teve Zé que mandou a bola para dentro da área e Cainho se deslocou para fazer um gol de cabeça. Olha só, né? Quem poderia prever que o Real Madruga faria um gol? Mas eu não gosto de falar de Madruga Ball, não. Até porque o empate foi chorado nos acréscimos, assim, já estava para terminar o segundo tempo, mas foi bola no chão, Cainho disparou pela direita, bateu no canto esquerdo, a bola entrou entre Heitor e a trave, não se sabe nem como. Né? Pareceu assim, um lance metafísico, sobrenatural. Mas não deu, né? E Caio Mena botou o jogo no bolso na prorrogação, deixou o relógio correr só por 2 minutos antes de resolver o jogo. O Gagol, né, cara? Ele é uma baita de uma presença no ataque do Danonite, tá ausente aí esse semestre. Acho que ele já estava ausente no semestre passado também, foi em poucos jogos, né? Então, mudando o estilo de jogo aí o Danonite, interessante essa observação, tá? E o Real Madruga aí deixa uma ótima impressão para a Ouro 35, assim como deixou uma ótima impressão o Fúria Zarubala, tá? Mantendo aí uma tradição dos últimos semestres, tá? Provavelmente a gente vai ter um time vindo da Prata
diretamente na semifinal. Se vai levantar o título, eu não sei, mas olha, o Fúria Zero Bala, quando contratou e ele apareceu, falei, olha, ganha ganha um plus que as outras equipes não têm. Ou até tem, tá? Se a gente for lembrar que o Pedalástico foi para o Interativo, né? Mas a contratação do Belletti não tem nem o que falar. Nós estamos falando de um pentacampeão da Série Ouro com nós que soma, multicampeão aí no Futset. Então, é um cara que... Ele é o cara que chega e resolve. Só isso. E assim vai, mas porra, o que é? O cara é super biônico? Porque quantos gols ele fez aí nesse jogo? Não sei. E provavelmente ele estava envolvido aí nos dois que o Roleta Russa fez no Fúria Zero Bala. O que eu quero dizer é o encaixe que ele dá, a segurança que transmite para demais jogadores. Você falou, por exemplo, que o Gustavo está sumido, talvez ele esteja gastando a habilidade dele lá no Desportivo América, na Copa Estrelato. Não sei. Né? Fúria Zero Bala não. Fúria Zero Bala não tem poucos jogadores emprestados para a Copa Estrelato. Né? O Tecola é um deles, né? Eu estou lembrando aqui de cabeça, estava no Titãs. Então, o Fúria Zero Bala já veio montado para essa Ouro, repleto de jogadores, e aí eu vou colocar na roda os poucos jogadores que foram do Roleta Russa, estranhamente. Não entendi bulhufas quando eu olhei para o banco de reservas e vi ali, não tinha nem acho que 5 para trocar. Daí Rocha sobrecarregado. O Rocha foi o melhor jogador do Roleta Russa nessa Ouro 34, mas muito em cima dele o jogo. Acaba espanando, não tem como. Se você não tem ali não precisa nem alguém do seu lado para te ajudar, você precisa ter uma estrutura para te ajudar. Daí você tem Pina jogando mal. Enfim, né, Miguel? Você vai poder falar com muito mais propriedade. Esse jogo eu assisti quase que inteiro, tá? As cobranças de shootout, sim, foi erro, tá, da arbitragem. Foi erro. Tem que discutir. Só que aqui não tem VAR. Então não adianta ficar ali na hora choramingando. Meu, reclama, dá uma reclamadinha e chega. Não adianta ficar fazendo um cerco, né? Que nós vamos voltar a fazer a arbitragem. Não vai fazer a arbitragem voltar, mesmo você mostrando ali na hora, não vai rolar. Então, perdeu-se muito tempo ali naquela situação. Eu sei que é chata, mas a gente precisa também entender que recursos tecnológicos vai demorar um pouco para entrar. Paga melhor os árbitros. Sério mesmo? Esse discurso que a gente vai ter que levar, como se os caras fossem completamente ignorantes? Não, né, gente? Então, Fúria Zero Bala consegue uma ótima classificação, consegue segurar um time que estava animado, mas que no final das contas, né, Miguel, só nos iludiu. O Roleta Russa me enganou nesse semestre. Eu achei que ia chegar entre os 4 melhores. Olha aí desse 2-2 espetaculoso. Pisca é um baita de um jogador, pelo amor, hein? Mas na bola do primeiro gol, o senhor MV estava marcando a pelota e não o jogador, Miguel, naquela chulete do Pisca. Pois é, eu acho que até relacionado a essa questão da arbitragem, né? A gente já falou tantas vezes assim como é contraprodutivo, né? Você perder tempo demais. Acho que até depois que o Fúria, depois que a arbitragem definiu, não, o Fúria passou, acabou a cobrança, os caras ainda foram cobrar a arbitragem alguma coisa. Velho, esquece, vai comemorar, vai embora. E depois você vai lá na resenha com o resto do time e você fala mal da arbitragem. Paciência, mas assim, ficar perdendo tempo tentando discutir alguma coisa que já acabou, já passou, já foi definida, não faz sentido nenhum.
também me decepcionou bastante o Roleta ter aparecido com menos gente. Achei muito esquisito isso. Não sei se eles pensavam que talvez o confronto contra o Fúria fosse ser acessível, assim, bem tranquilo. Não sei se foi isso, mas assim, foi o que pareceu para mim, porque não Não, dá. duvido, Miguel. Aí acho que tem mais a ver com jogadores lesionados, suspensos, né, Sr. Luiz, compromissados no sábado. O jogo foi o primeiro, 9 horas da manhã, né? Então, não acredito. O Roleta Russa leva muito a sério o Chuteira de Ouro, muito a sério. Sério até demais, por isso que acaba espanando na maioria das vezes, de sábado, né? Então eu duvido que que ele tenha desdenhado. E assim, de novo, aqui em cima não tem como, é tudo boleiro, né? Tudo amiguinho aí das rodas, né? Eles sabem exatamente quem tem do outro lado, né? Tem Renan Assunção, tem menor, tem gente de altíssima categoria. Miranda no gol, você tá louco, meu. Fura Zero Bala. E Rafinha Martins, né? Rafa Martins, o Rafa Capita também agora, ali na meia cancha do Zero Balistas. Eu discordo um pouquinho, Miguel. Acho que não. Acho que o Roleta sabia exatamente quem estava do outro lado. Bom, ainda assim, foi um choque, especialmente porque eu tinha falado no Planeta passado, eu lembro que eu tinha falado que o Fúria ele foi com muita gente pro jogo contra o Juvena, tratou com muita seriedade e, assim, parecia que ali já era uma carga assim, de apresentação, dizendo, ó, daqui para frente é todo mundo, não vai ter molezinha, não é porque a gente tá em último para se classificar já garantido que a gente não vai tentar mexer alguma coisa aqui. E aí, para mim, foi bem óbvio. Só de ver isso acontecer antes do jogo começar, eu já senti muito óbvio aqui que o Fúria vai para cima e vai dar muito trabalho. Não dava para garantir, lógico, que iam passar. Eu acho até que fatores acabaram entrando no meio do caminho. Né? O primeiro deles é o seguinte: o Fúria, como eu falei, né, eu esperava que fosse ser melhor de cara e foi, especialmente porque Pisca conseguia aparecer mais para o jogo do que Cunha para o Roleta Russa. E aí o Roleta teve um problema gigantesco, que foi o seguinte: no primeiro tempo, Feitosa marcou Cunha e marcou muito bem. Não marcou de maneira perfeita, porque Rocha conseguiu uma escapada para empatar o jogo. Mas tranquilo, assim, 1-1 contra o Roleta Russa no primeiro tempo, suave. E aí, quando o jogo começou também, e eu tinha visto a ausência pelo lado do Fúria de Wesley, que foi outro jogador que para mim foi um destaque no jogo contra o Juvena, e fez uma dupla assim, absurda. Deu muito trabalho pro Juvena no jogo anterior, junto com o Renan. Eu já pensei assim, talvez o Roleta consiga briscar alguma coisa. Ainda mais porque foi passando o tempo e foi chegando mais gente. De repente, tinha MV no Roleta Russa. O cara que foi campeão da Ouro, né? No ano passado. Mas, assim, eu acho que o centro, a essência do jogo, ela foi meio que deixada para o segundo tempo. Porque foi quando as coisas realmente aconteceram, né? A começar pelos desentendimentos do Fúria com a arbitragem. E aí, assim, eu acho completamente inadmissível um jogador ser expulso porque quis colocar a bola em determinada posição porque achava melhor para cobrar. E assim, eu não estou falando isso para defender o jogador, não. Estou falando isso para criticar o jogador. Porque, assim, a arbitragem já falou com você e já falou que é aqui. E se aceita. Você não pode levar um segundo cartão amarelo porque está discutindo por isso e ser expulso num jogo de mata-mata. É impossível. Não entra na minha cabeça. Não, Miguel. Eu estou usando a seguinte psicologia. Vamos dar parabéns para o jogador. Parabéns, cara, por você ser teimoso. Você fez o certo, brother. Quem foi
o Felizardo aí, o autor da façanha, amigão, que eu não vou pegar aqui enquanto isso. Dê parabéns para ele. Fala, cara, você conseguiu a sua folga, você tanto buscou isso, que tá aí, conseguiu, meu. Parabéns. Não precisa nem se dar o trabalho a procurar, porque foi Fran quem cometeu esse grande momento. O que eu achei mais. Foi Francisquinho, Francisquinho. Quantos aninhos você tem, filho, para discutir com a arbitragem? Pelo amor, ó. Fran, Rafa Capita, meu, tá mais do que na hora de parar de ficar batendo boca com a arbitragem, cara. Pelo amor, meu. Gente, deixa isso lá pro chuteira 5, pra Copa Estrelato. Meu. Irrita a arbitragem, às vezes? Sim. Mas será que é a arbitragem ou é o adversário que está dificultando você? Ou a tensão do jogo, porque o seu colega não para de encher o seu saco ali, porque você errou um passe, você não deu um passe, você chutou errado, enfim. Tem que analisar essas coisas e parar de ficar pesando em cima do árbitro porque teve insucesso. Se você. Meu, o árbitro falou é aqui, cara, acabou. Acabou, Fran. Pelo amor, viu? Ensina. Não dessa forma, jovem. Ainda mais porque era um lance de ataque. Assim. E assim, depois a falta foi cobrada e ninguém chutou. Deram um passe para o meio. Então, assim, não dá. É um lance que é inexplicável a pessoa deixar acontecer. Não há justificativa nenhuma e agora ele está fora das partes final. E esse foi o momento de chave do jogo, de virada do jogo, porque estava 1-1, mas o Fúria, desde o primeiro tempo, ele tinha um pouco mais de volume, tinha um pouco mais de facilidade, tinha um pouco mais de fluidez, especialmente também porque depois entrou o Wesley, ficou trocando passe ali com o Renan, pisca e parecia que ia fluir, mas aí com a expulsão o Roleta botou a bola embaixo do braço, MV começou a aparecer e, né, todo mundo sabe que o cara que sai do sexta-feira e ele ainda tá ali jogando bola na SOF 7, pode ser em qualquer divisão. O cara sabe disso aqui, ó. Ele sabe muito disso aqui. E ele usou, né? Ele usou quando precisou, buscando falta, lances até assim, será que foi, será que não foi? Não interessa. Ele caiu no chão, ele pediu, ele ganhou. E aí o Roleta foi mais com a bola, ele foi no ataque e conseguiu um gol. Justamente ele, né? Virou o placar 2-1 e ali parecia que estava resolvido porque era o Fúria quem ia ter que correr atrás, a punição da desvantagem numérica acabou, mas o Roleta ainda estava se defendendo bem, na medida do possível. Mas aí também, como eu falei, né? No segundo tempo tudo aconteceu. Tentando se segurar, o Roleta também teve um jogador expulso com o Rocha. Num lance eu achei até que bobo. Ele estava tentando um contra-ataque, foi disputar a bola com o pé alto, né? E a partir dali já o Roleta não conseguia mais. Assim, na verdade, não só a partir dali, né? Se no primeiro tempo conseguiram acionar Cunha muito pouco, no segundo tempo também foi igual, só que não com Feitosa, né? Não foi Feitosa quem ajudou nesse sentido. Foi justamente quem você estava falando quando a gente começou a falar desse jogo. O tal do Belete. Jogou muita bola. Absurdo a bola que ele jogou. Ele não deixou o Cunha tocar na bola mais que 2 vezes no segundo tempo. Anulou completamente os ataques do Roleta. Isso foi cansando o time. E junto com a desvantagem numérica também, né? O Fúria foi lá e conseguiu mais um gol com pisca de novo. E acho que passou muito perto de não ir nem para a prorrogação, porque Machado começou a ter que trabalhar bastante. E, inclusive, foi ele que manteve as esperanças do Roleta Russa vivas na prorrogação, porque ele trabalhou ainda mais. E ali já parecia sorte. Já parecia uma questão de sorte para o Roleta. Só que aí foi para o shootout, né? E não teve sorte nenhuma. 2 cobranças erradas e o Fúria mandou o Roleta para casa.
Cunha fez uma ótima partida, tá? Num todo, achei bem legal o Cunha. Mas assim, de novo, o Belletti joga muita bola. Então, é um baita de um reforço aí pro Fúria Zero Bala. Já vamos entrar aqui nos palpites, porque ele vai marcar, por exemplo, Mendes, né? O senhor Bruno Mendes. Vai ter que marcar ali Luigi, Caba. Meu, e assim, não vamos ficar martelando o jogo da primeira fase, mas foi 6-1 para o Wake Bake. Mas acho que o momento é diferente, né, Miguel? Não dá para a gente chegar e falar a mesma, o senhor principalmente falar a mesma coisa que falou antes do primeiro encontro deles, né? Vai ser completamente diferente, pelo menos acredito a postura do Fúria Zero Bala, que entendeu depois daquele jogo que não dá para você entrar molezinha, senão você vai ficar na roda, não tem como. E assim, é o terror do técnico Renan Barnabé, o Wake and Bake. O Renan detesta enfrentar os Wakenzistas. Vai ser um baita jogo. E o Wake and Bake tem uma questão que passa muito pelo que eu já falei nos programas anteriores, principalmente nos primeiros programas. Ele está num momento ímpar da vida dele, vai completar 10 anos o ano que vem, pelo menos de Liga Chuteira de Ouro F7. E assim, cara, ele foi recentemente eliminado pelo Sexta-feira numas quartas de final, na Ouro 32. Né? Então, Miguel, vamos lá, vamos que vamos. Fala aí um pouquinho, só uma pitadinha do que você espera desse jogo e o seu palpite. Eu acho que vai dar trabalho. Os times vão se dar trabalho, né? Acho que a questão é essa, porque também a gente pensa, né? O Fúria tá recheado, tem Belete, vai conseguir marcar, por exemplo, Caio, né, imagino que vai jogar e vai ser esse pivô no ataque do Wake and Bake. Mas ao mesmo tempo não tem como ter certeza se essa folga, né, esse descanso para o Wake and Bake vai fazer a diferença positiva ou negativa também. Porque, né, o Fúria acho que vai ser o terceiro jogo seguido que os caras estão tentando, né, matar um leão para poder ter algum tipo de sucesso, né? No primeiro foi justo e perdeu, no segundo foi justo e ganhou. E agora é o Wake and Bake e vai ser um jogo muito bom. Uma correção só, que tu falou que foi 6-1, foi 6-0. Pior. Foi pior. Perdão, desculpa, gente. Desculpa. Outra questão, né? É justamente o mental. E aí, nisso, o Wake and Bake ganha de lavada. O problema é saber se o Wake and Bake vai conseguir ou não segurar o Fúria pela segunda vez. E para isso, não pode aparecer, na minha concepção, não pode aparecer com menos de 5 jogadores para trocar. Porque se for, não vai dar, não. Não vai dar. Seu palpite. Não vai palpitar? Não, filho. Vamos tirar do mudo e falar aí, vai. Vamos lá. Tá com medinho. Não. É porque eu acho que esse jogo não vai ser definido no tempo normal. Eu acho que esse jogo vai ser definido no gol de ouro. Boa. Bom palpite. Não, eu acho que vai ser no tempo normal. 2-0, Fúria 0 bala. Acho. Tem ainda a eliminação do Wake para o Catimba. Eu acho que esse jogo foi pré-pandemia. Também foi numas quartas de final aí que os Wakenzistas sofrem aí com os prateadinhos, né? Esse confrontinho aqui é legal também, hein, Miguel? Lá lá. Por gentileza, da Nonite principalmente, já vá vendo uniforme, tá? Porque os dois são laranja. E, assim, a prerrogativa de uso do laranja é do Juvena,
nessas quartas de final. Então, Dano Night, vamos conversando aí, senão coletes da organização. Miguel Inácio, fale um pouquinho só, meu querido. A gente tem menos de 10 minutos para falar desse mais 2 jogos, hein? Um pouquinho desse jogo e o seu palpite. Não fala seu palpite, não. Põe no silencioso, a gente faz leitura labial. Eu acho que esse jogo tem um pouco menos a falar. Eu acho que eu ficaria mais interessado se fosse Dano Night contra Invictus. Então, se a gente puder fazer essa mudança aí, né? Brincando. Mas, sério, seria um jogo incrível, assim, porque são duas equipes que estão um pouco mais afiadas defensivamente e possivelmente ia ser um 0x0, seguido por outro 10 minutos de 0x0, ia chegar nos final, ia ser 0x0 também. Ia ser muito interessante, não ironicamente falando, estou falando sério mesmo. Seria interessante. Aqui eu acho que não tem como não confiar na campanha que o Juvena fez, né? Para mim, se o Juvena não passar, deu uma pipocada aí. Miguel Angelinácio, então você está colocando o Juvena nas semifinais, não vai nem dar placar. Eu estou colocando o Danonite nas semifinais. 2x0 Danonite. Com toda certeza. Clássico! Mas aqui não tem... nenhum se sobressai sobre o outro. Há equilíbrio nestes confrontos. Invictus e Machu Picchu, então, provavelmente vão fazer um belo de um 0x0 nessas quartas de final, Miguel. O artilheiro Vander não vai fazer nem o seu 11º, tampouco o 12º, muito menos o 13º, para ampliar a sua artilharia. 0x0, eu já estou falando isso, Miguel. Não tem muito mais o que estender. Morte súbita 0x0 também. Ninguém marca gol. E aí, meu jovem? Alguma estrela, talvez de Augusto, talvez de Ti, não sei ainda, mas pode falar você, Miguel. Eu acho que o Invictus tem mais possibilidade de vencer esse jogo. Eu acho que, inclusive, é o melhor momento possível para enfrentar o Machu Picchu. E eu vou continuar repetindo isso enquanto o Machu Picchu for essa equipe que parece que vai golear todo jogo e nunca goleia. Mas, especificamente falando sobre o Invictus, né, fez um semestre muito bom. Vander também está jogando muito. A questão é saber se ele vai comparecer ou não, né, porque também ele faltou em algumas datas. Eu imagino que sim, né, porque não é possível. Quarto de final, um jogo enorme, não é um jogo que você pensa assim, isso aqui tá tranquilo, nem não, um pouco. O roleta russa já está te desmentindo. Já. E aí tem a questão, acho que o principal, né, desse jogo é como o Machu Picchu é uma equipe que ela é forçada mentalmente de maneira até orgânica, né, a atacar o tempo todo, e o Invictus aprendeu se defendendo. Eu acho que esse vai ser o grande trunfo para a turma de Moacir vencer essa partida ainda no tempo normal. 0x0, tudo 0x0. Vai dar Machu Picchu nas cobranças de shootout. Ninguém esperava que eu fosse falar isso, né? O oposto do que o Miguel falou. Claro, não gosto do Miguel. Nunca gostei. Mas eu vou gostar de saber a sua opinião sobre esse confronto aqui, Miguel. O Interativo mudou muito de patamar. E ele muda de patamar, começa, obviamente, na chegada da final da Ouro, da Prata 27, e ele se estende quando empata com o Panela na fase de grupos 2x2. Jogaço de bola no segundo tempo. As cartas são diferentes agora, porque a gente está falando de mata-mata. Mas olha, se eu vou pegar as suas palavras para o Invictus. Se tem um momento para o Interativo ganhar do Panela, acho que é agora. Panelada é muito forte. Ponto. Mas gosta fazer uma rameladinha ali, né? Ai, gosta, né? Dar uma escorregadinha na casquinha da banana. Eu acho que esse é o momento para o Interativo. Tá?
mas vai ser um jogo de altíssimo nível, que para mim também vai ser decidido nas cobranças de shootout. Não vai ter vencedor. Vai ser 1-1 no tempo normal, prorrogação, nada, e aí a panelada vai levar, Miguel. Acho que a grande questão é o que você falou mesmo, né? de ser o momento perfeito para o Interativo enfrentar o Panela, não só pelo Panela, né? É uma questão, né? O Panela não ser tão confiável quanto no semestre passado, mas acho que também pelo próprio Interativo, como você também falou. E assim, nessa última partida, né, do 4-0, onde tudo foi perfeito para o Interativo, deixa uma margem muito grande para se acreditar que o Interativo pode bater o Panela, inclusive no tempo normal, e vencer. A questão é, partidas perfeitas não costumam se repetir. E, assim, eu tenho experiência suficiente na Ouro para determinar que certos confrontos acontecem nas etapas de final, de repente o cara goleia, né, um time goleia o outro, mas chega nas quartas de final e é o teto. E não dá. O IMZT, por exemplo, é uma prova disso, né? Não querendo comparar IMZT com o Interativo, mas de qualquer maneira, eu acho que o principal atrativo do jogo vai ser justamente o torce contra embutido, né? Nas equipes, porque tem quinhas de um lado e pedalástico do outro, né? Então, só por isso já vai ser um jogo fantástico, mas eu acho que o Panela vence. Tem a parcela da turma do Ribeirão também aí na panelada, hein? Ribeirão que tá sucesso lá na Copa Cáutio, meu Deus. Interativo, não gostamos de vocês, ninguém apostou no Interativo. Tá. É isso, Miguel, valeu, hein, cara. Tá demais, hein? Valeu. Obrigado, Miguel. Obrigado a você que acompanhou esse Planeta da Ouro 34, mais ficcional que o último.